Diz assim, 2 Samuel 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela formosa. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-a purificado a sua imundície, voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Deixa aí, não feche, feche apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Que o nosso coração descanse agora, diante da Sua santíssima presença, das Suas santíssimas promessas, da Sua infinita bondade, misericórdia e amor. Assiste-nos essa noite, Senhor. Precisamos mais do que uma reunião, demonstração de poder e do Espírito Santo, é o que precisamos. O senso da Sua transcendência, graça de Deus sendo despejada sobre nós. Traz temor, tremor, leva mentes e corações cativos à Tua palavra. Faz Teu reino avançar, receba a glória para Si e nos conforma à imagem do Seu Filho. Amém. Irmãos, preste muita atenção aqui, eu quero trazer uma palavra bem oportuna, bem pertinente para os nossos dias. Eu iniciei com o Salmo 119, o salmista fazendo uma oração, para que Deus o guardasse da cobiça. Da cobiça. O que é a cobiça? A cobiça é um pecado que ele tem quase toda a sua forma no nosso interior. Ele é um pecado de foro íntimo. É o ato de desejar algo ilegitimamente, de possuir algo ilegitimamente. É quando nós somos tomados de um desejo, de uma ambição. Quando esse desejo, essa vontade é inclinado para algo ilegítimo, imoral, e ele não é controlado, ele pode levar a sérios problemas ou uma multidão de outros pecados. Nós, como cristãos, somos chamados a exercer domínio sobre as nossas paixões, sobre os nossos desejos e sobre a nossa cobiça. Tiago vai falar que se nós atendermos à cobiça, o pecado é gerado, nós ficamos grávidos do pecado. E quando atendemos o desejo da cobiça, damos a luz ao pecado. Então, como cristãos, nós somos chamados a exercer domínio sobre os nossos desejos, a não satisfazer nossos desejos pecaminosos. Isso é um dos frutos do Espírito, que é domínio próprio, a capacidade de exercer autodomínio, domínio sobre as nossas paixões, sobre nossas pulsões, domínio sobre o desejo pelo pecado. E também é uma característica do crente. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é o manso ali? A ideia ali do grego é de uma fera selvagem que foi domada, dominada, amarrada. O manso é aquele que teve suas pulsões, paixões, inclinações dominadas. Ele exerce domínio sobre elas. Agora, quando nós deixamos de exercer domínio sobre os nossos desejos, e estes são ilegítimos,
cometemos o pecado da cobiça. Damos lugar à cobiça. E você pode ver quando isso aconteceu na história, a tragédia que foi. Eva, por exemplo, qual foi o pecado de Eva? A causa do pecado que trouxe toda a destruição à criação foi a cobiça. Vendo a árvore e percebendo que o seu fruto era desejável, ela cobiçou aquilo que era proibido, aquilo que Deus prontamente proibiu. Então, hora que ela toma do fruto, ela atende o desejo da sua cobiça, ou desejo ilegítimo, e todos os males que você viu. Acã, mesma coisa, vi uma capa babilônica e a cobicei, porque Deus tinha ordenado para destruir Jericó e não levar nada de lá, mas ele se afeiçoou, ele desejou algo que era proibido, cobicei. Resultado, foi morto ele e a família a pedradas, apedrejamento. E nós vamos ver hoje, aqui, o título da minha mensagem é Os 5 pecados de Davi. Os 5 pecados de Davi. O que acontece com um homem quando ele não controla seus desejos, quando ele não controla a cobiça, quando ele não tem domínio sobre os seus desejos, quando ele dá lugar aos seus desejos, atende os seus desejos, a série de pecados que ele comete. E nós vamos ver que Davi foi tomado por um desejo e ele começou a ter seus sentidos embotados e foi levado a uma série de pecados, pelo menos 5 a Escritura mostra, em razão de não ter controlado o seu desejo, não ter dominado o seu desejo, e o desejo descontrolado vai levar a uma série de pecados. Eu quero trazer essa mensagem porque estamos vivendo uma sociedade da qual está infestada de iniquidade, de propósito, de pecados. Somos assediados o tempo todo. A nossa cobiça é estimulada o tempo todo. O tempo todo estamos infestados de propostas para nos levarem à queda, ao pecado. Propostas e situações que despertam em nós desejos, e muitas vezes ilegítimos. E se estes desejos ilegítimos não forem dominados, podemos cair numa sucessão de pecados. E isso aconteceu com o maior rei do Antigo Testamento, Davi. Davi foi pego pelos seus desejos, ele não os dominou, então ele comete 5 pecados sucessivos, os 5 pecados de Davi. Vamos ver o primeiro deles. Verso 2, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço, na casa do seu pai. Viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Agora o verso 3, Davi mandou perguntar quem era. E disseram, é Batseba, filha de Davi, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Vamos ao primeiro pecado. Primeiro pecado de Davi, a violação do 10º mandamento. Davi acorda tarde, vai para o terraço e vê uma mulher tomando banho, se banhando em um tanque. E Davi olha para ela e a deseja. Nessa hora,
ele viola, ele quebra o 10º mandamento que está em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, a terra do teu próximo. Ele comete o pecado da cobiça. Esse pecado visava o quê? Esse pecado compreende o quê? Atender desejos ilegítimos. Atender desejos ilegítimos. É um pecado que visava preservar, era um mandamento que visava aplicar, exercitar o autodomínio. Um mandamento que ensinava o povo de Israel ter autocontrole. Um mandamento que servia para refrear as paixões, para levá-los ao autodomínio. Davi quebra esse mandamento ao desejar aquela mulher. Porque quando ele pergunta quem é, diz, ela é Batseba, filha de Eliã, tinha um pai, e mulher de Urias, ela era casada. Davi teve consciência que ela era casada, mas ainda assim, por não controlar o seu apetite, ele a desejou. Tomado por aquele sentimento ao vê-la se banhando, ele a cobiçou, ele a desejou, mesmo sabendo que era casada. Deus colocou esse mandamento para nos ensinar a ter autodomínio, para nos ensinar satisfação e contentamento, uma vez que temos que estar satisfeitos com nossas esposas, nossas posses. Esse é o objetivo desse mandamento. Davi já era casado. Davi já possuía coisa. No entanto, ainda assim, desejou aquilo que é alheio. Irmãos, tomem cuidado com a cobiça. Se satisfaçam com as suas esposas. Se satisfaçam com seus maridos. O pecado da cobiça não está ligado só à conotação sexual. Se satisfaça com seus carros, com suas casas, com seus salários, com os seus empregos. Domine o seu desejo pelo dinheiro, o seu desejo por riquezas, o seu desejo por belezas. Porque se você não dominar esse desejo por dinheiro, esse desejo por beleza, esse desejo por riqueza, por cargos, por posições, que é cobiça, pode te levar a outros pecados. Pode te levar. Uma vez que você perde o controle deste desejo, você vai ser levado a uma bateria de pecados. E ele foi posto, não cobiçará a mulher, o gado, o boi, para que você se satisfaça com o que você tem. Se contente com o que você tem. Davi, então, tomado por aquele desejo, quebra o 10º mandamento. E o que mais? Agora dominado, possuído pelo desejo, o segundo pecado de Davi é a violação do 7º mandamento, que está em Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Vamos ver então o verso 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. É um eufemismo para dizer, teve relações sexuais. Ele adulterou, uma violação abominável do 7º mandamento. O que era o 7º mandamento? Está escrito lá, não adulterarás. Ele visava preservar o matrimônio, respeito ao cônjuge,
preservar a pureza do matrimônio, preservar o matrimônio, respeito ao cônjuge. Davi, desrespeitando Urias, o cônjuge de Batseba, desrespeitando seus próprios cônjuges, suas mulheres, viola o 7º mandamento, cometendo uma abominação. Por quê? Porque Deus, quando institui o casamento, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. De modo que a união matrimonial é vitalícia, tornando os dois uma só carne. De modo que a única pessoa apta para possuir a esposa é o marido, e o marido, a esposa. Por que Davi quebra esse mandamento, uma vez que ele era um homem tão versado na lei? Por que ele comete essa abominação? Porque o adultério era pecado capital, era punido com morte. Por causa do desejo desenfreado, Davi ficou cego. Davi teve os sentidos embotados. E a cobiça, o desejo por aquela mulher, fez com que Davi violasse o 7º mandamento. Ele adulterou. Cuidado. Se nós não dominarmos o desejo, ele pode nos levar a isso. A ganância pode levar a outros tipos de pecado. O desejo pelo poder, a pornografia, pode nos levar e sermos tomados de uma compulsão tal e cometer essas abominações. Ele manda chamá-la e se deita com ela num ato abominável. Irmãos, nós não somos diferentes de Davi. Aliás, não somos mesmo, nós somos bem pior que Davi. Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu por não dominar os seus desejos, o que dirá de nós? Não subestime seus desejos. Não subestime o velho homem que labuta dentro de você ainda. Não brinque com a cobiça. Tiago diz que o sentimento começa na mente, o pecado nasce na mente, no coração. Você não precisa executar ele para pecar. Ele nasce aqui, quando o desejo surge. Davi não devia ter se arrependido após, a hora que ele desejou, ele devia dizer: meu Deus, mas por que eu estou desejando a mulher do outro? Por que eu quero o dinheiro que não é meu? Por que eu quero fraudar notas? Por que eu quero me envolver com algo escuso? Por que eu tive um forte sentimento de algo ilegítimo? Ele tinha que ter matado ali. Mas o sentimento foi tomando campo, terreno, fez ele violar o primeiro, o 10º mandamento. Do 10º, ele violou o 7º. Agora vamos para o terceiro pecado de Davi, a violação do 9º mandamento. Êxodo 20:16 diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Mentira. Esse mandamento compreende enganar, mentir, trapacear, arquitetar algo, encobrir algo. Foi o que Davi fez. Veja só. Verso 8. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu
lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real. Verso 12. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui hoje, e amanhã te despedirei. Não, é isso. Pois ficou em Jerusalém aquele dia. E o seguinte: Davi convidou e comeu e bebeu diante dele. O embebedou à tarde. Saiu Urias a deitar na sua cama, com os seus servos e com o seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Davi estava fazendo de tudo para ocultar o caso. Ele pega o marido da mulher que estava na batalha e chama, tira ele da batalha, para mandar ele se deitar com a mulher. Porque a mulher já estava grávida. Mas se ele se deitasse, todo mundo ia pensar, o filho é dele mesmo, do próprio marido. Mas o homem se recusa a deitar e quer ficar na frente do palácio protegendo Davi. Davi oculta o caso, omite o caso, não declara o caso. Quando Davi oculta o caso, ele viola o 9º mandamento que diz: não dirá falso testemunho. Davi perdeu o controle, o bom senso, perdeu o controle da sua própria razão. Davi está todo agora embaraçado e começa a cometer um pecado atrás do outro. E o que fez Davi fazer isso? A cobiça, o desejo. Esse 9º mandamento tinha como fim o quê? Está em Êxodo 20:16. Proteger a reputação do próximo. Não digam nada que manchem a reputação do próximo. Não diga uma inverdade que comprometa a reputação do próximo. E ele nos ensina a justiça, a sermos justos. Por causa do desejo desenfreado, Davi quebra mais um mandamento da lei. Mentiroso. Davi começa, igual vocês estão vendo aí esses últimos casos de assassinato de criança, começa a maquiar o caso, começa a arquitetar, encobrir, começa, ele quer falsificar a verdade, para se eximir do erro. Pessoas, por causa de desejo desenfreado, contam uma mentira atrás da outra. Armam situações, arquitetam planos espúrios, sujos. Elas começam a fazer isso. Cuidado, irmão. Ao não dominar seus desejos, você se envolver também em mentiras, em trapaças, em negócios sujos. Olha esse homem, a sujeira. Tira o homem da guerra, traz o homem para cá, para o palácio, manda o homem deitar com a mulher, o homem não deita, então ele chama o homem para um banquete, embriaga o homem, agora vai para casa, o homem vai bêbado, mas não deita. Veja a lambança que Davi está fazendo. Está querendo ocultar o crime dele de qualquer maneira. Mentindo. Os puritanos dizem que o pecado é irracional. Davi começa agora a se tornar um homem irracional. Veja só as coisas que ele está fazendo em nome do seu desejo. Se nós não controlarmos, eu não estou aqui narrando a trajetória de um ímpio. Ah, quem dera fosse, traria mais alívio. Eu não estou narrando a trajetória de um homem que não tem o Espírito Santo, que não foi regenerado. Davi era um crente autêntico. Crentes autênticos são capazes de tais coisas. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tanto é que no Salmo 51, após o pecado, ele vai dizer: não retire de mim o teu Espírito. O Espírito Santo é oriundo só dos regenerados, dos crentes. Ah, se não é a graça de Deus nos guardar. Veja só a lambança. Cobiça, adultério,
mentira. Vamos agora para o quarto pecado de Davi. Davi agora comete, o quarto pecado é a violação do sexto mandamento. Está em Êxodo 20:13, que diz, não matarás. O original hebraico quer dizer, não assassinarás. Esse mandamento tinha como finalidade preservar a vida. Primeiro, mostrar o valor da vida. A vida vale muito. E segundo, a preservação da vida. Ele foi colocado lá porque a vida tem muita importância e ela deve ser preservada. Agora Davi comete um atentado contra a vida e ele planeja de forma fria, cruel, o assassinato de Urias. Eu estou falando do homem que matou Golias. Um homem que lutou com um urso e com um leão. Um homem que tangia a harpa e o espírito mau saía de Saul. Um homem que as mulheres gritaram, Saul com seus milhares, Davi com seus 10 milhares. Um homem que Deus era com ele em todos os seus caminhos. Agora ele vai cometer outro ato abominável. Assassinou. A situação de Davi se torna um crime passional. Gente mata por causa de paixão. Gente mata por causa de desejo. Gente mata por causa de dinheiro. Gente mata por causa de mulher, gente mata por causa de poder, gente mata por causa de posses. Veja só o verso 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, olha só Davi, ponde Urias, coloca Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Verso 17, saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo e dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Friamente, barbaramente, insanamente, um homem que se recusou a sair da guerra para defender o rei, e quando tirou da guerra, se recusou a ir para casa. Ele disse, como é que eu posso ir para casa, deitar, comer lá com a minha mulher, se as fronteiras de Israel estão sendo invadidas, eu não posso fazer o negócio, vou ficar aqui montando guarda na casa do rei. E Davi trama de forma cruel e fria, violando o sexto mandamento. Davi, acredite se quiser, se tornou um assassino. O que levou Davi a esse crime bárbaro, o assassinato? O não controlar do seu desejo, da ganância, da compulsão sexual. Cuidado com isso, gente. Olha o que acontece com alguém que perde o controle das suas paixões, que dá lugar à cobiça, que não mortifica. Joe Owen disse, mate o pecado ou o pecado matará você. Como que pode? Aquele hominho que escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, agora é um adúltero, agora é um assassino, agora é um cobiçoso, um mentiroso. Vamos agora para o quinto pecado que Davi cometeu, oriundo da cobiça. O quinto pecado é uma violação
do oitavo mandamento: não roubarás. A cobiça fez Davi se tornar um ladrão. Veja só, a quebra do oitavo mandamento, verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que o seu marido era morto, ela o pranteou. Olha só Davi, passado luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, até aí. O oitavo mandamento compreende se apropriar daquilo que não é legitimamente seu. Essa mulher não pertencia a Davi. Ele se apropriou daquilo que não era dele, violando assim o oitavo mandamento, que diz: não furtarás. Qual a finalidade desse mandamento? Preservar as posses, os bens, preservar as propriedades do próximo. Davi invadiu a propriedade de Urias e tomou o que não era dele. Roubou. Ladrão. Se tornou um ladrão. Meu irmão, quanta gente, por causa do desejo, da ganância, não rouba. Roubar não é só pôr uma máscara num banco e sair com um saco de dinheiro. Roubar é você fraudar os documentos da sua empresa para não pagar imposto. É você cobrar mais do que pode dos clientes. É você extorquir. É você tratar o dinheiro de forma suja, pensando só na ganância e no lucro. É você explorar funcionário. É roubar. É em nome do enriquecimento, do lucro, do benefício, você corromper a verdade. E é isso que leva à quebra do oitavo mandamento. O desejo pelas posses, por enriquecimento. Esse mandamento foi feito para nos guardar da avareza. Contentem com o que vocês têm. Não desejem mais do que vocês são dignos. Essa é a ideia. Agora, por que rouba? Por causa da ganância. O que é a ganância? É quase que o mesmo que cobiça. A diferença é que o foco é riqueza, dinheiro, é lucro. E o que levou Davi a fazer isso? Mais uma vez, a cobiça, o desejo. Davi está cego, ele está possuído, ele está casando com uma mulher cujo marido ele mesmo matou, uma mulher que foi fruto de um adultério. Ele está trazendo a mulher para dentro do palácio, ele está obstinado, seduzido pelos seus próprios sentimentos, pelas suas paixões. Olha aí, gente, quanta gente você não conhece no nosso meio, pastores, presbíteros, obreiros, irmãozinhos na fé, que estão destruídos, caíram ladeira abaixo, ruíram, por causa da cobiça, porque não dominaram os seus desejos, e olha onde eles estão. Foi isso que aconteceu com Davi, e eu estou aqui pregando, sabendo que sou tão sujeito a isso tudo quanto você é, como Davi foi. Que isso aqui não é uma história, nem uma metáfora, uma alegoria que está longe da nossa realidade. Não! Davi disse, entre eu e a morte só há um passo. Só um passo entre eu e a morte. Entre nós e o pecado, entre nós e a queda, muitas vezes só há um passo. Agora, rapidamente, vamos ver as
consequências desse homem cego, obstinado, pecando dessa forma vil. Vamos ver as consequências. Primeira consequência, o pecado encontrou Davi. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. O pecado encontrou, Davi foi descoberto. Capítulo 12, verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha. Até aí. Agora vamos no verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. O pecado o encontrou. Davi foi descoberto. Sabe por que foi descoberto? Sabe por que foi? Sabe por que foi, Juarez? Porque nunca teve encoberto. Veja lá, capítulo 11, o verso 27. A última frase, capítulo 11, 27. Porém, isto que fizera Davi foi mal aos olhos do Senhor. Caso você esteja envolvido em alguma coisa parecida, não sei se você está só no comecinho, se você já está no meio, ou se você já está no chiqueiro de iniquidade, saiba, o Senhor está acompanhando cada passo, cada ato, cada palavra. Tudo, está tudo pelado diante dele. Tudo, tudo, tudo. Inclusive o que nem nasceu, o que está aqui dentro. O que está sendo gestado aqui, está contemplando tudo. E cedo ou tarde, ele traz à tona. Segunda consequência, agora é a consequência mesmo, a destruição da família e da reputação de Davi. Verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da sua própria casa suscitarei o mal, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e darei a teu próximo, a qual se deitará com elas, em plena luz do sol, porque tu fizeste oculto, mas eu farei isso perante todo Israel, e perante o sol. Até aí. Consequências? A família e a reputação de Davi quase perde o reino. A família de Davi foi destruída. Primeiro, o filho dele com Batseba morre. Aminon, filho de Davi, estupra a própria irmã Tamar. Absalão, irmão dos dois, condoído pela morte da irmã Tamar, assassina o próprio irmão Aminon. Davi vê uma menina estuprada, um filho morto, e agora Absalão tenta um golpe de estado contra o pai, para tirar do pai o reino. Leva Aminon, Absalão, ao campo e embriaga o filho. Alcoolismo, estupro, assassinato, morte, perseguição. Olha o que aconteceu na casa de Davi. Tudo isso porque ele não controlou o desejo no terraço do palácio. Tudo isso que ao avistar o objeto de cobiça, ele não a dominou, não o dominou. Olha onde foi a violação dos 5. Os 10 mandamentos, para você ter ideia, são divididos em 2 partes, eram 2 tábuas. Os 5 primeiros eram pecados ou mandamentos relacionados a Deus. Os outros 5 relacionados ao próximo. Davi quebrou todos eles. Todos eles. Só que quando você quebra os mandamentos com o próximo, alguns você quebra contra Deus. O nome de Deus foi tomado em vão ao cometer essas abominações.
Irmãos, que Deus nos guarde de tais coisas. Somos homens sujeitos às mesmas paixões. Veja só. Agora vamos encerrar. Como evitar isso? Qual a solução para isso? Vamos ver o capítulo 11, o verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos com ele, a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Verso 2, uma tarde se levantou do seu leito. Até aí. Por que Davi caiu? Porque ele atendeu a cobiça. Veja, era típico de todas as vezes que tinha guerra no Antigo Oriente, os exércitos saíam para a batalha e o rei ia com eles. Nesse dia Davi não foi. E segundo, a Bíblia diz que ele acorda tarde. Ele está ocioso andando pelo palácio, está suscetível ao pecado. Qual que é a ideia aqui? Davi parou de vigiar, de estar em alerta, de lutar, se entregou ao ócio. Qual é a maneira de lidar com isso, meu irmão? Jesus diz assim, vigiai e orai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa estar em constante vigilância, não baixe a guarda. Essa é a ideia. É aqui que a batalha teria que ser vencida, nos versos 1 e 2. Davi devia ter ido para a guerra, não devia ter acordado tarde, não devia estar com a mente dispersa. Não pare de lutar, irmão. Não deis lugar ao diabo, Paulo diz. Foge de toda aparência do mal, Paulo diz. Não baixe a guarda, não ceda 1 milímetro de espaço para o inimigo. Vigia. O que é vigiar? Estar em contínuo estado de alerta. Acordado, apercebido. Vigia o que está trafegando no seu celular. Vigia quantas cédulas estão passando na sua mão. Vigia quanto acesso você tem a dinheiro. Vigia a vizinha, o vizinho, os contatos. Vigia. Guarda o coração. O que está tentando você? O que está balançando você? Mulher, dinheiro, poder, ira. Vigia. Tira do seu caminho. Intercepta o passo do inimigo. Estanca essa fonte. Vigia. Segundo, Jesus fala, vigiai e orai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixa ceder à cobiça. Deus guarda-nos dos desejos nocivos do nosso próprio coração, guarda-nos da avareza, guarda-nos do adultério, guarda-nos da ganância, guarda, vigiar e orar todo o tempo. Essa é a única saída, não há outra saída. Eu termino dizendo que todos nós estamos sujeitos, fomos, somos, seremos assediados em todas as áreas a atender esses pecados. E uma vez atendendo, perdendo o domínio dele, podemos ser levados a uma bateria de pecados que trará consequências desastrosas. O que você tem que fazer? Encontre o seu pecado e mate-o antes que ele encontre você e mate você. Com absoluta certeza, aqui já tem gente grávida do pecado. Tem gente aqui que está mexendo com coisa que não devia, conversando com quem não devia, pensando coisa que não devia.
se envolvendo com coisa que não devia, fechando negócio que não devia, fazendo coisa que não devia. Eu quero dizer para você, antes que você dê a luz a esse pecado, antes que você geste ele, antes que você dê a luz a ele, mate-o, deixe isso, antes que seus sentidos sejam embotados. Paulo diz assim: não sobreveio sobre vós tentação maior que possais suportar, porque a tentação não é senão humana, junto com ela vem o escape. Recorra à misericórdia divina, disse: salvai-me Deus, livrai-me Deus, ó Deus, dá-me forças para sair desse embaraço, desse lamaçal, desse desejo, eu estou obstinado, guardai-me Senhor, e o Senhor há de te amparar e prover um escape, e te dar um grande livramento. Amém? Vamos fechar os olhos então, vamos orar. Fala: Senhor, tem misericórdia. Se Davi, um homem santo desse, foi capaz disso tudo, que dirá de mim, Senhor? Diga para Deus. Se Davi foi capaz disso, se o seu problema é dinheiro, mencione o dinheiro. Se é poder, mencione o poder. Vaidades, se são mulheres, se são homens, o que mexe com você, o que perturba você, o que às vezes faz você mentir, incita ódio em você, o que às vezes faz você competir, o que desperta a sua cobiça, o que te leva a furtar, se apropriar do que não é seu, ou ao menos querer o que não é seu. O que te leva a pensar: eu não estou feliz com essa mulher, eu preciso de outra, eu não estou feliz com esse homem. O que leva você a pensar: se eu fosse casado com essa, ou com esse, será que não seria melhor? O que leva você a ter ódio, desejar a morte de outro? Diga: será que não é um desejo egoísta, ilegítimo?